Nós estamos aqui novamente, hoje para fazer a última lição, a lição de número 14, que se chama Graça como Fonte Sustentadora. Essa é uma lição do nosso caminhar, aprendendo sobre o caráter cristão em 14 lições. E hoje então estamos na última lição, que fala da graça sustentadora do nosso Senhor, a graça como fonte sustentadora da nossa vida. Nós vamos começar então orando ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele prepare a terra do nosso coração, arando bem direitinho, para que a gente possa frutificar através dessa palavra. Amém? Senhor Jesus, eu quero entregar diante de Ti o nosso coração. Que o Senhor prepare a terra do nosso coração para a Tua palavra nesse momento. E que a Tua palavra que vai nos ensinar e vai nos ajudar nesse momento, que ela frutifique para a honra e glória do Seu nome. Entregamos a Ti, Senhor, esta palavra, e que cada um, Senhor, que participe desse estudo possa estar sendo abençoado, cheio do Teu Santo Espírito, e que possa ter o desejo no seu coração de ter o seu caráter transformado pela honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Nós vamos começar lendo Efésios 3, de 14 a 21. Se você está com a Bíblia aí, você pode abrir, eu vou ler aqui junto contigo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 14 a 21. Eu passei para o nosso grupo de escola dominical esse texto, pedindo que anotasse as ideias principais antes da gente fazer o estudo. Então, esse texto é muito rico. Ele diz que Paulo está orando pelos seus discípulos em Éfeso. E a oração de Paulo diz que Cristo habitará em seu coração se nós confiarmos nele. Diz também que as nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão fortes. Diz também que a gente ele ora para que a gente compreenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Que a gente experimente esse amor, que nós sejamos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E Ele é capaz, então, ele termina dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, ou que nós podíamos imaginar, que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, assim, Gálatas 5, 16 a 26 também é um texto que eu passei para que todos possam ler. Eu vou ler também. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em suma, a fonte que nos ajuda, a fonte que nos dá força, a fonte que nos transforma para viver o fruto do Espírito que a gente estudou durante 13 lições. Essa fonte sustentadora das nossas vidas é Jesus Cristo. E nós precisamos estar ligados nele o tempo todo. A graça de Deus, o amor de Deus, o próprio Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, é que nos transforma, que nos mantém fortes, mantém firmes, vamos dizer assim, manifestando o fruto do Espírito, e essas coisas que são da carne são deixadas para trás. Por que não ficamos estudando as coisas da carne? Porque não nos interessa. Essas coisas nós já sabemos e nós conhecemos, nós queremos deixá-las. E nós estudamos o fruto do Espírito, que é aquilo que a gente acabou de ler: alegria, paz, unanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas, amor. E essas coisas a gente estudou cada um deles separadamente, como se fosse um gomo do grande fruto, que é o fruto do Espírito em nós, o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Então, a fonte que gera isso em nós, a fonte que mantém a santificação em nós, é a ação divina nas nossas vidas, e nós somos cooperadores de Deus. Já dissemos que permanecer em Cristo, eu estou repetindo, é a fonte geradora e sustentadora da santificação. E permanecer é através da presença e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, presença de Jesus em nós, presença do Espírito em nós, e também o agir do Espírito em nós todo o tempo. O Espírito Santo, ele é o poder para a santificação, o poder que nos ajuda a andar nele, no Senhor, a estar nele, esse poder que nos ajuda a fazer isso. Segundo Jesus, é ele que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade e faz com que Cristo esteja em nós e vivamos segundo tudo o que Cristo falou e foi. João 14, 15 e 16. Paulo nos incita então em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo, então, ele não fica falando sobre as concupiscências da carne, ele diz: sejam cheios do Espírito. Nós vivemos num mundo em que, principalmente no mundo cristão, que fica dizendo: não faça isso, não faça aquilo. Nós vivemos o evangelho do não. Pelo contrário, o Paulo, ele não começa dizendo: não façam isso, Gálatas, não façam isso, Efésios, não façam isso, igreja de Éfeso, não faça isso, igreja de Gálatas. Ele começa dizendo: andai no Espírito, andai com Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, busque estar pleno da presença de Deus na sua vida, porque se você estiver pleno da presença de Deus, automaticamente você não vai satisfazer os desejos da sua carne, você vai querer a santificação a todo dia, porque o Espírito Santo vai te levar a isso, essa graça que gera isso em nós sustenta a gente nisso. E aí, para que a gente faça isso, o primeiro passo então é a intimidade com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra todos os dias, a aceitação da gente, entrega todos os dias, esvaziar do nosso eu, entregar para o Senhor e para que o Senhor nos encha com teu Santo Espírito. Segundo, os meios de graça, que são a nossa vida em comunidade, sacramentos, batismo e ceia, culto, adoração, oração pessoal e comunitária, intimidade com Deus em todo o tempo,
E aí vem o nosso crescimento. O que nós estamos fazendo hoje, aprendendo da palavra, faz parte do nosso processo de santificação, porque a palavra é viva e ela vai nos transformando a cada dia. Hebreus 10, 24 a 25 diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, sem deixarmos de congregar juntos. O que é viver em comunidade? É viver nesse espírito de um ajudar o outro, de estimular o outro a fazer as boas obras em amor. A vida da comunidade do Senhor, com essa comunidade como corpo, o viver da comunidade do Senhor, com essa comunidade que como corpo de Cristo também é chamada de santificação. Veja bem, o nosso viver com a comunidade é também um processo de santificação. Fundamental nossa vivência de comunhão com Deus, já foi falado, Cristo e o Espírito diariamente por meio da intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Relembrando, santificação é um ato divino em nós. Temos frisado muito isso, a gente não faz isso sozinho. O Espírito Santo age em nossos corações. Para ele agir, nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, nos esvaziar, entregar tudo para o Senhor e Ele vai nos enchendo com o Espírito Santo dele. Os meios de graça, então, oração, palavra, culto de oração, louvor, confissão, edificação, dedicação, sacramentos, testemunhos, sacramentos, batismo e ceia, testemunhos, comunhão, solidariedade e serviço. Jeremias 31, 33, vamos ler lá. Jeremias, onde você está? Aqui. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer escrever o mandamento dele dentro do nosso coração e nós vamos ter prazer em cumprir a sua lei. Ezequiel 36, 24, 26 a 28 diz: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. O próprio Deus vai jogar água sobre nós e nós ficaremos puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Recebe essa palavra em nome de Jesus, recebe essa promessa hoje em nome de Jesus. Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, um coração sensível. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Promessa bendita do Senhor, que nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Paulo, então, ele ora. A graça de Deus, ele atua na nossa mente, na nossa vontade, no nosso coração e no nosso espírito. O apóstolo Paulo está aqui orando por essas comunidades, orando por Éfeso, orando pelo pessoal, os seus discípulos, dizendo assim: Deus, eu quero que o Senhor toque o interior deles, que o Senhor dê um coração novo. Paulo está pensando nessa situação, que o Senhor toque lá dentro, que não seja uma transformação de fora para dentro, mas que seja uma transformação de dentro para fora. E conforme João capítulo 15, que fala da videira, que a gente esteja ligado a essa videira que é Jesus. João 15, 1 e 2 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus está dizendo isso. Todo ramo que estando em mim ou estando ligado nele, pensa numa árvore e o ramo ligado, e não dá fruto, ele corta. Então, se o ramo não dá fruto, corta. O fruto do Espírito, lembra do fruto do Espírito? E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Às vezes nós somos podados, mas não deixamos de ficar ligados na videira.
Quando você está ligado na videira, você dá fruto. Quando você está ligado na videira, você vai manifestar o fruto do Espírito. Sempre repito isso. O fruto, a laranjeira, ela não faz força para dar laranja, nem a laranja faz força para nascer. O fruto, ele é automático, ele faz parte do processo de uma árvore boa, de uma árvore que dá fruto. Então, assim, nós somos um ramo dessa árvore. A árvore é sempre boa porque é Jesus. Se nós ficarmos ligados nessa árvore que é Jesus, nós sempre vamos dar o fruto do Espírito, o fruto bom. Carecemos então da presença, da convivência com o caráter de Cristo. Jesus manifesta o caráter dele em nossas vidas. Precisamos do seu poder, não para manifestar poder para sermos realmente parecidos com Jesus, poder para sermos transformados, que o Espírito Santo habite em nós de maneira verdadeira, para que a gente possa ser transformado. Nós podemos conhecer todos os princípios. Conheço gente que você também conhece, que sabe todos os princípios, que fala da Bíblia, que sabe os mandamentos, que conhece a respeito de Jesus, que conhece a respeito da Bíblia, mas não tem o caráter de Cristo, porque não deixou Jesus habitar o seu coração, não deixou o Espírito Santo inundar o seu coração, e ainda carrega o seu eu arrogante, o seu eu orgulhoso, e não deixa Deus realmente quebrar e transformar. Eu acho que a palavra-chave é deixar o Senhor quebrar o nosso coração. É ir para a casa do oleiro e dizer: Deus, quebra a minha vida, transforma a minha vida. Eu desfaço rapidinho. Deus não quebrou aquele vaso, aquela história do vaso do oleiro. Leia lá direitinho. Nós somos imperfeitos e às vezes na hora que Deus está manipulando para a gente ser um vaso lindo, a gente se desfaz e Deus faz de novo. Mas a gente tem que ser maleável, a gente tem que deixar Deus agir, a gente tem que ter esse espírito e esse coração que seja sensível à voz de Deus, deixando Deus trabalhar em nós. Todo esse trabalho, todo esse tempo que nós passamos juntos aprendendo sobre o caráter cristão, se resume muito nisso, na graça de Deus, porque é Deus que nos impulsiona e é Deus que faz isso em nós. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala do sino que retine, lá quando ele fala do amor, ele fala então que se a gente não tiver amor, se a gente não tiver o caráter de Cristo, que é um caráter de amor, a gente vai ser o sino que retine. A gente fica fazendo barulho, mas a gente não ama de verdade. Paulo em Gálatas 5,16, ele então nos impulsiona, nos desafia a andar no Espírito. Já lemos esse texto, e é andar no Espírito e assim não satisfazer, não ficar satisfazendo a vontade da nossa carne. E ele fala das obras da carne, ele fala do fruto do Espírito. Então, eu gostaria muito que você hoje fosse desafiado a entregar mais uma vez seu coração ao Senhor, para que Ele possa transformar o seu caráter num caráter de verdade parecido com Jesus. Efésios 4, 20 a 24, diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou seja, tira essa roupa velha de velho homem, tira esse desejo antigo, tira esse orgulho, essa independência de Deus, joga fora hoje, em nome de Jesus. E vocês foram ensinados a despir-se desse velho homem que se corrompe com desejos enganosos e a serem renovados do modo de pensar, revestindo-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Veja bem, Paulo falando aos Efésios: tiram essa roupa do velho homem, deixa no altar tudo isso, esses desejos, vontades,
coisas que não satisfazem o coração de Deus e veste uma roupa nova, que é Jesus Cristo, o caráter do Senhor nas nossas vidas. 1 Pedro 2, 1-5 diz assim: portanto, livrem-se, joga fora, joga essa capa como fez lá aquele homem, livrem-se de toda a maldade. Lembra o homem que Jesus curou? O cego que estava lá na beira da estrada, ele jogou a capa fora. Então é assim, livra-se daquele velho homem, daquilo tudo que estava acontecendo. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Isso é importante. Quanto que a gente fala mal das coisas, mal dos outros, a gente reclama. Livrem-se disso, toda espécie de maledicência, hipocrisia, inveja, maldade e engano. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, todos nós comprovamos disso. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosas para eles, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Deus quer que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Para isso, para a gente ser um sacerdócio santo, para a gente oferecer sacrifícios espirituais, para a gente estar na presença de Deus, para a gente se aproximar, a gente tem que desejar, como criança recém-nascida, o leite espiritual. Igual o bebê que fica querendo, chorando pelo leite materno, a gente tem que estar aos pés do Senhor, pedindo pelo leite espiritual. Vários estudos têm avaliado a nossa responsabilidade e participação nesse processo. Considere o que está citado abaixo. Primeiro, vida de intimidade e comunhão com Deus. Isso é ponto fundamental. Lembra da cruz, vida de intimidade e comunhão com Deus. Acolhimento da graça divina e do Espírito. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da graça de Deus em nós. Desvestir-se. Lembra do texto que nós acabamos de ler? Tira essa roupa. Despir-se do velho homem. Joga esse velho homem fora. Joga fora. E ao mesmo tempo se reveste do novo homem, do coração novo, do coração de carne, dessa roupagem nova do caráter do Espírito, caráter de Cristo, e busca isso com muita paixão, com muito gosto, com muito desejo, como criança pequena busca o leite materno. Vida de disciplina e piedade. Por que disciplina? Porque a maioria das pessoas não consegue ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, e a gente precisa de disciplina. Peça ao Senhor isso também. É Deus quem faz em nós todas essas coisas. Peça ao Senhor: Deus, eu quero ter desejo pela tua palavra. Eu quero crescer na sua presença. Lembra que o apóstolo Paulo está aqui orando pelos seus discípulos para que eles cresçam, para que eles conheçam a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus, a plenitude do amor de Deus. Nós precisamos orar por isso. Eu quero conhecer a plenitude do seu amor. Eu quero conhecer a largura, a profundidade, a altura do seu amor. E para isso a gente precisa de disciplina. Vivência e comunhão com a comunidade cristã. A gente precisa de viver uns com os outros. Viver em comunidade nos ajuda a nos espelhar, a aprender com o outro, a ser incentivados pelo outro, a também sofrer alguns danos, que o sofrimento também nos ajuda a crescer sem dúvida nenhuma, a ver o diferente, a conviver com os diferentes. Viver em comunidade é um grande aprendizado e, sem dúvida, processo bom de Deus para a santificação cristã. Esvaziar-se de si mesmo, nós já falamos disso,
deixando Cristo ser tudo em nós, a ponto de dizermos como o apóstolo Paulo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo tomou todos os espaços da minha mente, do meu coração, e Ele habita totalmente em mim. Vivência dos meios de graça, conforme Wesley valorizava. Oração, leitura e meditação na palavra, vida de atos de piedade. O que são atos de piedade? Jejum, oração e obras de solidariedade e misericórdia. Nós ajudarmos o próximo, nós ofertarmos, nós abençoarmos as pessoas, obras então de solidariedade e misericórdia. Estar e permanecer em Cristo, conforme 15, 1-2, que fala da videira. Eu estou em Jesus e eu preciso permanecer em Jesus. Não é estar hoje, amanhã eu saio da presença de Deus, depois eu volto, depois eu saio. Não, é estar e permanecer na presença de Deus. Autoconhecimento, humildade e fé. Por que isso? Porque nós precisamos parar para a gente se conhecer, para a gente conhecer a si mesmo. Porque às vezes nós achamos que somos ótimos, que nós somos bons cristãos, que nós não erramos em nada. Apontamos o dedo para o outro e raramente olhamos para nós mesmos dizendo assim, no que eu estou errando? No que eu preciso melhorar? O que eu preciso colocar na presença de Deus? Qual é a capa que eu preciso jogar hoje para que Jesus me revista com teu Santo Espírito? Eu preciso arrancar isso do meu coração hoje e eu preciso de que o Senhor Jesus encha o meu coração nessa área. A santificação não é uma questão de cuidarmos dos aspectos externos do nosso ser, e antes é priorizar o caráter através de um estilo de vida por meio do qual há um frutificar no Espírito. Vimos nos estudos anteriores o fruto presente no processo de santificação: alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, que hoje nós sejamos desafiados mesmo a buscarmos essa graça de Deus, que é a fonte sustentadora das nossas vidas e do caráter cristão. Veja bem, hoje é a nossa última lição. Se você perdeu alguma das lições, tá tudo no YouTube, na Igreja Metodista de Ibiporã, na página da igreja. Tá lá, caráter cristão, a lição 1, 2, 3 até a número 14, que é hoje. A gente fica muito feliz de ter participado desse tempo todo. A gente tem também as nossas aulas presenciais, mas acima de tudo, a gente quer muito aprender com você e caminhar com você para que a sua personalidade, o seu caráter seja transformado e fique parecido com Jesus Cristo. Que não é só a parte moral, mas que o Senhor mude, arranque a raiz de amargura do nosso coração, que Ele transforme o nosso coração, que o nosso coração jorre amor, jorre alegria, que o nosso olhar seja como o olhar de Jesus. O Jesus não olhava as pessoas como nós olhamos, Ele olhava diferente. Nós precisamos buscar ter o olhar de Jesus. Nós precisamos buscar ter o ouvido de Jesus. Nós precisamos fechar os nossos lábios e buscar ter a palavra de vida que Jesus tinha. Jesus chegava perto das pessoas e Ele sempre jogava vida sobre elas. Se elas estavam perdidas, elas se encontravam. Se elas estavam mortas, elas ressuscitavam. Se elas estavam endemoniadas, elas eram libertas. Se elas estavam doentes, elas eram curadas. Por quê? Porque Jesus não ficava falando o que não era necessário. Ele só manifestava a sua palavra para abençoar, curar, transformar, edificar. A santificação, ela é uma busca pela nossa perfeição cristã. Que é a perfeição cristã é o quê? Perfeição em amor, segundo John Wesley. O nosso coração busca hoje a graça santificadora, ao lado da graça preveniente, da graça justificadora, que já falamos tanto lá atrás sobre isso. Precisamos do poder do Espírito Santo em nós, para que a gente possa levar hoje para o nosso país, para onde estivermos, justiça e paz, que é o reino de Deus em nossas vidas.
a semente que é plantada no nosso coração, elas se espalham por toda a terra, levando a todos a boa nova do reino de justiça e paz, que é o reino de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero orar com você e que a graça de Deus te sustente, que a graça de Deus gere em você o caráter do Espírito Santo, o caráter de Cristo na sua vida. Eu quero louvar Deus por esse tempo precioso destas 14 lições e que a graça, que é a fonte sustentadora das nossas vidas, reine hoje, seja derramada sobre o seu coração, em nome de Jesus. Deus, eu quero agradecer muito por todas as pessoas que caminharam conosco durante essas 14 lições. E quero, Senhor, que a gente continue buscando como bebê esse leite espiritual, que a gente seja renovado, restaurado, ó Pai, que a gente seja transformado na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Dá-nos um coração de carne, dá-nos um coração novo e que possamos, Senhor, seja uma igreja de Cristo, ser uma igreja transformada, terapêutica, abençoadora, para a honra e para a glória do seu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã. Que possamos estar juntos em outras lições. E agora nós encerramos assim esse tempo de estudar sobre o caráter cristão nesta revista. Podemos falar sobre isso em outras situações, mas hoje encerramos esta revista com alegria, dizendo ao Senhor muito obrigado. Nosso coração se enche de gratidão por você estar aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço. Que Deus o abençoe.